Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Fidelis. O vídeo que você vai assistir agora é sobre ciência de dados. Fique super à vontade em deixar seu feedback aqui nos comentários. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links estão todos na descrição. Um bom vídeo! Bom, pessoal, bom dia a todos. Vi depois da Janaína, do Brunão e da galera toda é difícil, o pessoal é muito fera, mas a gente vai falar de uma história bacaninha também que a gente tem sobre o modelo que a gente implementou aqui na PEB, tá? E é um modelo que aumentou em 300% o consumo de conteúdo no Whitebook, tá? E aí vamos me apresentar. Primeiro, eu sou Bruno Gardel, eu sou o Chapter Lead de Data Science aqui na Afya, né? Que todas as empresas do grupo Afya. Meu LinkedIn está aí no QR Code para quem quiser se conectar. Conecte-se, gosto muito de falar sobre dados, sobre qualquer coisa. Enfim, a gente gosta muito de conversar. E o André, que vai ser... Olá, gente. Bom dia, tudo bem? Meu nome é André Souza, sou cientista de dados aqui no time da PEB, no time da Afya. Tá? Vou também ajudar o mestre Gardel a gente falar desse nosso case de sucesso, que é um modelo de recomendação. E também vai ser um prazer, quem quiser se conectar via LinkedIn, só escanear o QR Code, a gente troca experiência como dados, tá? Como ciência. Tá? Vai ser um prazer ter vocês aí, obrigado pela audiência. Bom, a nossa agenda de hoje eu vou falar um pouquinho de quem é a Afya, né? Qual que é a jornada do médico, falar um pouquinho da PEBMed, que é a Health Tech que a gente implementou o modelo. Depois vou falar um pouquinho também de experimentação, que eu acho que é uma coisa que é muito importante para qualquer empresa e que é o nosso foco aqui também em ciência de dados na Afya. E aí o André vai falar especificamente desse caso de uso aí que a gente do modelo de recomendação, tá bom, pessoal? Então, eu vou começar aqui só para contextualizar vocês. O Grupo Afya é uma empresa que tem tanto um braço forte em educação, a gente tem mais de 14 de graduação de medicina, entre outras, foco medicina, mas algumas outras especialidades também. Está presente em mais de 11 estados do Brasil, muito interior, norte, nordeste, mas também temos no Rio, enfim. Estamos espalhados aí, somos a empresa que tem o maior número de cadeiras médicas do Brasil. Então, é bastante grande o grupo aí na graduação. E na parte tecnológica, que são as health techs que a gente tem adquirido para prover uns serviços que a gente acha necessário na jornada e na jornada do médico e também no ecossistema de saúde, tá? São 10 empresas de tecnologia e mais de 1.000 colaboradores nessas empresas. Beleza? Alguns números da Afya, a gente tem praticamente 16 mil alunos, são 240 mil usuários, mais ou menos, uma receita boa. E aqui esse slide, temos 45% de EBITDA e 27% de net income margin, e 113% de conversão de cash. Esse slide, só para mostrar que a gente, por um lado, tem um braço financeiro muito forte, que nos permite tratar a inovação e trazer todas as empresas que a gente acha necessário para melhorar o ecossistema de saúde, que é a nossa proposta de valor principal. Então, a gente tem uma geração de receita que nos permite ter apetite para comprar essas health techs e para também inovar dentro de cada uma dessas health techs, para a gente conseguir o tempo todo estar um passo à frente da concorrência e oferecendo cada vez serviços melhores para o médico. Então, já que eu estou falando do médico, falar um pouquinho da jornada, não sei se vocês já viram esse slide. A jornada do médico em termos de tempo de carreira, tá? Ele começa como estudante, depois ele faz mais 2 anos de internato, depois ele está no momento de recém-graduado, onde ele decide se vai fazer uma pós ou uma residência, depois ele está já se especializando, definindo qual vai ser a carreira dele, e depois, mais tarde, ele tem essa carreira consolidada. Em cada um desses momentos de carreira, ele tem uma dor diferente. E a partir disso que a gente começa a entender quais são, de entender melhor essa jornada, né? A gente começa a entender quais são
os serviços que poderiam ajudar a lidar com essas dores do médico em cada um desses passos, né? Então, eu não vou me estender aqui, que tem bastante coisa, é mais para mostrar como é que a gente faz para começar a pensar em modelos ou em produtos para gerir, para melhorar esse relacionamento do médico com o ecossistema. Aí, André, você quer falar alguma coisa aqui? Não? Não, nessa parte não, é mais quando Tá bom. no próximo slide. A gente já decorou, fez o jogral aqui, gente, então vai ter horas que o André vai entrar. E aí, nesse mesmo intuito, a gente tem solução para cada um desses pontos, né? Quando ele é estudante, a gente tem as faculdades de graduação, que eu estou colocando aqui como AFIA, temos a Medcel, que é um curso de preparação para residência médica, tá? Que ele já pode começar a fazer cursos e preparar para residência enquanto ele está estudando. E também o PebMed, muito também com o nosso portal, que é referência no mercado, tá, de medicina, e que tem muito conteúdo que os estudantes usam para auxiliar eles na pesquisa e na educação. Tá? Quando ele já entra no internato, ele começa a ter relação com o paciente, ele começa a se relacionar com o paciente, porque ele passa a estudar dentro de um hospital. E aí é nesse momento que o Whitebook entra. E aí a gente vai explicar um pouco melhor, mas ele é um aplicativo que ajuda na decisão médica no leito. Então, muitas vezes esse estudante ele já usa essa solução para tirar alguma dúvida que ele precisa de posologia de remédio, de indicação de remédio, de entendimento de sintomas, ou melhor entendimento de uma determinada condição, enfim. Depois que ele se forma, aí chega o momento que ele pode ou optar por fazer residência e pode usar um desses cursos da Medcel para estudar, ou simplesmente fazer uma pós, que aí a gente entra com a IPMed, que é a nossa instituição de ensino que faz pós-graduação. Às vezes o médico acha que ou ele não tem certeza do que ele vai fazer, ou ele prefere simplesmente fazer uma pós e não se especializar, e a gente tem solução para isso também. Depois, quando ele já começa a estar mais estabelecido na sua carreira, a gente tem soluções também para a relação dele com o paciente, né? O gerenciamento do paciente e do médico, que é a nossa solução do iClinic, XOSP, que também a gente tem soluções financeiras para adiantamento de glosa, que é a receita que os médicos recebem do plano de saúde. Enfim, a gente tem uma série de soluções que ajudam nesse relacionamento do médico com o paciente. Exato. E também na carreira... Pode falar, André. Não, pensei que ele tinha finalizado, desculpa. Não, mas é só mais 5 minutos. E também na carreira consolidada, onde ele também pode consultar o nosso portal, tudo que já tem aqui, né? E o nosso portal também para tirar dúvidas ou ver algum conteúdo que lhe interessa. Mas fala aí, mestre. Exatamente, gente. Então, só para destacar aqui, uma grande importância que a gente tem aqui na AFIA é que a gente possa acompanhar o médico em todas as etapas da sua carreira. Desde o momento em que ele entra na faculdade, que é o ponto A do início da jornada médica dele, até o momento que ele vira um médico consolidado, um médico que fica 10, 15 anos. Então, uma preocupação que nós temos aqui dentro da AFIA é que a gente tenha efetivamente soluções para todas as etapas da carreira do médico, para que a gente possa efetivamente entender o seu comportamento e prover, desde o estudante até o médico que já está quase se aposentando, com o máximo de soluções possíveis. Então, vamos falar agora um pouquinho da PebMed, que é uma das health techs do grupo AFIA, tá? A gente impacta mais de 30 milhões de pacientes, né? Considerando todos os pacientes que estão lá no leito e os médicos consultam o nosso aplicativo para determinar alguma decisão médica.
mais 500 mil usuários entre essas plataformas que a gente tem, o Whitebook, o Nursebook e o portal PebMed. O Whitebook é direcionado aos médicos, o Nursebook para enfermeiros e agentes de saúde, e o portal PebMed, que é um portal de conteúdo que é referência aqui no Brasil. Tá? Uma coisa que é bem bacana é que o Whitebook está entre os top 10 apps de maior receita. Então, quem não é médico geralmente não conhece, mas quando você tem qualquer médico, a maioria deles já ouviu falar do Whitebook ou usa o Whitebook, enfim, quando eles estão no plantão, especialmente, ou para consultar qualquer tipo de coisa. Então, a gente realmente tem uma índice de penetração muito grande nos médicos, especialmente os recém-formados. E aí, falar um pouquinho do Whitebook, para vocês entenderem do que a gente está falando. Ele é como se fosse one-stop para várias informações médicas. Então, o médico, quando ele começa ou no internato, ou depois nos plantões, quando ele começa a lidar com o paciente, ele não pode levar, obviamente, todos os livros que ele estudou para poder fazer consulta. Então, ele precisa de um aplicativo que ajude ele nas coisas que ele precisa no dia a dia, seja o número de um CID, que é o número de classificação das doenças do médico, seja para fazer alguma conta de glicose, seja para tirar alguma dúvida seja para tirar alguma dúvida de posologia de remédio, enfim. O Whitebook ele tem diversas funcionalidades e todas elas muito úteis para o médico que está lá na frente do paciente, precisa tomar uma decisão. Às vezes ele tem uma especialidade em dermatologia e chega uma pessoa com problema cardíaco, então ele não tem tanta familiaridade, né, nesse universo, então ele usa o Whitebook para ele poder ter essa referência e poder atender o médico da melhor maneira, o paciente, da melhor maneira possível. Então, e é bacana também dizer, né, que a gente não é só unicanal no celular, a gente também está tudo disponível na web, se a pessoa também quiser consultar pela web. E a outra coisa que eu queria falar sobre a PEB, para terminar, é a nossa cultura, que a gente se trata todo mundo como mestre. Então, e essa é uma cultura que a gente, de dados, exportou da PEB para toda a nossa área. A gente trata todas as pessoas que entram, que trabalham lá como mestres, para isso é uma coisa que é sutil, mas acaba mostrando o nosso respeito para todos os outros que trabalham com a gente. Então, cada um de nós é um mestre em sua especialidade. E, por isso, a gente se trata como mestre. E também ele estimula a colaboração que a gente também trouxe da PEB para todas as áreas de dado da AFIA que a gente agora está cuidando. Então, essa cultura de mestre é uma coisa bem bacana. Eu já começo a chamar todo mundo de mestre, esqueço, né? Começa a chamar as pessoas todas de mestre, e ele mostra qual é a nossa cultura, que é essa cultura de colaboração e de respeito a cada um de nós que trabalha nessa empresa. E aí, agora eu vou falar de ciência de dados especificamente. Acho que muitos de vocês sabem, mas é importante sempre a gente lembrar por que surgiu de uns tempos para cá a ciência de dados, que está todo mundo falando. Agora muita gente já conhece, mas por que surgiu isso de uma hora para outra? Basicamente, o que aconteceu foi que a capacidade dos computadores de processamento aumentou muito e o preço de armazenamento de dados baixou muito. Isso possibilitou que a gente conseguisse fazer algoritmos mais complexos que precisavam de um poder de computação maior, com dados, com a maior quantidade de dados. Então, ciência de dados era uma coisa que
sempre existiu, mas que ela conseguiu realmente ficar como uma parte de empresas quando a gente se disseminar, né, por todo o mercado, quando essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E aí, o que a gente usa? Quais são os inputs que ciência de dados usa? Bom, a gente usa qualquer tipo de dado, tá? Então, seja ele mais tradicional, estruturado em tabelas, como a gente está acostumado, e aí tem nome, telefone, endereço, etc. Para cada coluna, né, de uma tabela, você tem um preenchimento numa linha, né? Então está tudo organizado e tabulado, como a gente chama. Mas também a gente consegue trabalhar com dados não estruturados, que aí são áudios que podem ser de 5 minutos, de 15 minutos, 10 minutos, eles não têm um padrão, mas mesmo assim a gente consegue trabalhar modelos que entendem esse áudio de uma forma que não necessariamente precisa estar num padrão, e a gente consegue fazer modelos com isso também. Outro exemplo disso são textos. Por exemplo, texto de reclamação, que você pode fazer um texto de 10 linhas ou de 2 linhas, dependendo da pessoa. E a gente consegue processar isso também. E o que sai do outro lado de output na ciência de dados? Geralmente é um modelo, que pode ser um modelo para atender a qualquer dor que a gente viu lá atrás, né, de uma jornada específica, né? Em geral, é sempre importante que a gente saiba muito bem qual vai ser o propósito do modelo, né? Qual vai ser a dor que eu estou querendo curar. Senão você pode fazer modelos que ninguém usa. Então, é muito importante ter essa ligação entre o que eu preciso e o que eu vou fazer de modelo. E aqui, só para a gente aterrissar um pouco, para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando, né, quando eu falo de modelos, eu trouxe alguns exemplos que se aplicam para a AFIA, tá? Que a gente chama a nossa biblioteca, assim, que são os modelos que estão aqui debaixo da cartola que a gente pode usar para qualquer uma das empresas. Então, por exemplo, o modelo de recomendação, que a gente vai falar hoje, que recomenda produto ou serviço baseado no comportamento de compra desses, ou compra ou uso desse produto ou desse serviço, e aí ele pode impactar no churn, que quando a pessoa deixa, né, voluntariamente ou o aplicativo ou o serviço que seja, pode ser no engajamento, né, da pessoa começar a usar mais o aplicativo, enfim. E daí a gente tem propensão, pode ser uma propensão de vendas, eu posso priorizar um lead. Um lead é quando uma pessoa tem uma chance de querer contratar um dos nossos produtos. Posso usar para fazer padrão clusterizado, que a gente chama de clusterização, encontrar padrões, onde deixar o computador achar padrões, onde de repente a gente não vê, e ver se isso faz sentido ou não. Enfim. Ou, por exemplo, tirar uma fotografia de uma imagem, de uma mancha, e determinar se aquela mancha é ou não um câncer de pele. Então, tem uma infinidade de usos, né? E a gente usa de acordo com a necessidade que a gente vê em cada um das dores que a gente vê lá nas jornadas. Sempre começando da jornada, entendendo as dores, e aí sim a gente vai ver que modelo vai ajudar a lidar com aquela dor. E aí, a outra coisa que eu queria falar é a cultura de experimentação. E aí eu trouxe até um artigo, uma série de artigos do Netflix que tem, eu recomendo muito vocês a verem, quem tem interesse a entender melhor o teste AB, são artigos de menos de 5 minutos, são 5 ou 6 artigos que eles têm sobre isso, e que fala muito sobre a cultura de experimentação, que é uma cultura que democratiza o dado. Como tem muito poucas ideias que são as vencedoras, né? Tem várias ideias que a gente testa, mas a gente acha uma só que é vencedora, isso deixa que a experimentação seja democratizada ao longo da empresa. Então, qualquer um pode ter uma ideia
que vale a pena testar, porque é assim que a gente vai aprendendo. Então, é uma cultura que deixa possível o erro para que a gente possa acertar e aprender com o erro. Claro, se a gente não aprender com o erro, então também não está adiantando nada. Mas a gente usar essa cultura para estimular as pessoas a darem ideias de testes e para a gente achar ideias cada vez melhores. E esse é um foco muito importante de Data Science na Netflix e também aqui na PEB. E aí eu vou dar alguns exemplos famosos, só para vocês terem uma ideia de como ideias que parecem simples podem ter um grande impacto. Esse é um teste muito famoso que foi feito no Bing, que é o sistema de busca da Microsoft, que eles simplesmente mudaram uma frase de lugar no site. Tá? Então, essa mudança simples ficou engavetada lá num backlog de testes, até que um dev que estava com tempo sobrando decidiu sozinho fazer o teste, ele mesmo. E o resultado foi uma das melhores ideias que a Bing teve na história da empresa. Teve 12% de aumento em receita. Eles recebem pela quantidade de cliques. Então, aumentou em 12% a quantidade de cliques, uma coisa tão simples como simplesmente mudar de lugar uma frase. E ninguém acreditava que isso. O mais importante é o seguinte: ela estava lá em backlog porque ninguém acreditava que isso pudesse fazer alguma diferença. Tem um caso famoso, que é o do Electronic Arts, que é uma empresa de videogame, que mudou também desse jeito a página, e isso aumentou em 40% as vendas. Então, são, às vezes, mudanças sutis que aparentemente não vão dar resultado e que dão muito resultado quando a gente testa. Então, é importante a gente saber que a gente pode testar tudo, porque é só testando que a gente vai saber se uma ideia é boa ou não. E aí eu vou até fazer um parênteses, que foi mais ou menos assim, como o dev do Bing, que a gente começou com esse modelo. O André testou por conta própria, fez o modelo por conta própria e foi lá testando e a gente viu que deu resultado. Então foi bem bacana isso. E aí, antes de passar para o André, eu vou falar assim, tem várias formas de fazer teste AB, mas essa é uma delas. E é muito importante que cada um desses passos ele seja seguido com muito critério, para que a gente possa saber que os nossos testes, possa tirar conclusões dos nossos testes, porque também não adianta você testar, mas você não ter uma significância estatística no resultado do teste. Você pode estar indo para o lugar errado, porque você não sabe medir o resultado do teste. Então, essas 5 etapas, a primeira básica de todas é que pergunta eu vou responder, né? Que dor eu vou atender com esse modelo? Qual é a etapa da jornada que eu vou estar atendendo e qual é especificamente a dor que eu vou atender? E essa pode parecer simples, mas é a mais importante, talvez, do processo inteiro, porque eu tenho que saber, se eu não souber exatamente o que eu quero tratar, eu vou acabar pegando um remédio errado, né? Estou com uma dor de cabeça e vou tomar um antibiótico. O ideal é que eu tenha uma dor de cabeça, eu tome uma Neosaldina, né? Então, saber a pergunta que eu vou responder é muito importante. Depois, definir o critério de sucesso, né, do teste. Então, eu quero que ele aumente, pelo menos, vai valer a pena para mim se ele aumentar em pelo menos 10% as vendas, ou 5%, ou o que seja. Eu tenho que definir qual é o critério que eu diga que o teste funcionou e que vale a pena trocar A por B. Depois, eu tenho que definir o tamanho da amostra para garantir significância estatística, e aí sim entra os técnicos de ciência de dados, né, para ajudar a fazer esse teste da melhor maneira, garantindo que o resultado que a gente vai medir vai ser relevante estatisticamente. Depois, definir o grupo de controle e experimento, aí também a gente entra para ter certeza que a gente vai conseguir comparar controle e experimento, né? Aí, olhando lá para os exemplos que eu dei, o controle seria o A, o Bing com a frase para baixo, o experimento seria o B, o Bing com a frase do lado.
Então, é bem importante eu definir quantas pessoas vão ver o A, quantas pessoas vão ver o B, e aí eu saber, quando eu medir, eu saber que o resultado é significativo. E depois, medir os resultados, tá? Então, era isso que eu queria falar. E aí agora é a vez do André aqui falar do modelo de recomendação. Agora comigo, mestre. Obrigado aí pela passagem. Então, gente, o modelo que a gente vai explicar aqui foi um case de uso, tá? Que foi um modelo de recomendação de conteúdo. Qual foi a nossa proposta para esse modelo que nós desenvolvemos aqui na AF e aqui na PEB? A gente queria entender que, dado a nossa base de consumo de conteúdo dos nossos usuários do Whitebook, a gente queria melhorar o nosso engajamento dos usuários. E quando a gente fala assim, nós queremos melhorar o engajamento dos nossos usuários, como que a gente consegue fazer isso? Então, esse modelo, ele consiste em entender o comportamento de consumo e criar um caminho. Quando a gente fala criar um caminho, o que nós estamos querendo dizer? O algoritmo, ele vai reconhecer qual é o conteúdo que os nossos usuários estão consumindo e para qual próximo conteúdo faz mais sentido eu recomendar. Tá? Então, ele usa diversos parâmetros, diversos ajustes, que ele vai nos expor ao seguinte. Olha, nós temos aqui um grande volume de usuários que estão consumindo conteúdo de vacinação Pfizer, estão consumindo conteúdo de estudo do Butantan e estão indo para o conteúdo de Covid-19. Então, qual é a nossa proposta de valor? Dado que o meu usuário ele está consumindo o conteúdo de Pfizer, eu já vou recomendar para ele. Você não gostaria de também ler esse conteúdo de Covid-19? Então, a nossa proposta aqui eu estou entendendo o comportamento do passado e eu vou antecipar o comportamento do futuro e vou recomendar um conteúdo para ele consumir. Então, dessa forma, a gente mantém o usuário engajado das nossas plataformas, ele continua acessando, ele pode até, porventura, se é um usuário não pagante, virar um usuário assinante. E aí, quando a gente traça um paralelo com o varejo, por exemplo, essa imagem ela ilustra bem o que é o modelo de recomendação. A gente tem site que ele vende celular, vende película, vende roteador, vende fone de ouvido. Mas o nosso algoritmo entendeu que muitas pessoas, quando compram um celular, também compram uma película. Então, o que nós vamos fazer como produto, como uma indústria de varejo? Poxa, já que você comprou esse celular, você também não quer comprar uma capinha junto? Quantas vezes a gente entrou no site de grandes empresas de varejo e eles estão lá nos recomendando produtos para ser comprado de forma conjunta? Então, o nosso modelo de recomendação consiste exatamente nisso, para que a gente entenda qual o conteúdo que o nosso usuário está consumindo e qual é um outro conteúdo que tem uma alta probabilidade dele consumir também. Tá? Pode passar, mestre, por favor? E aí, quando a gente desenvolve esse modelo de recomendação de conteúdo, uma preocupação que nós temos poxa, a gente já fez um modelo, já vamos botar isso para dentro do app? Não. Se a gente quer ter uma cultura de experimentação, a gente tem sempre que ter na cabeça que nós temos que testar, nós temos que fazer experimento antes de criar qualquer feature, antes de criar qualquer nova interface nas nossas plataformas. Tá? Como nós temos produtos digitais, é muito importante que a gente mensure o valor que a gente está gerando para o usuário, e não quantas features nós estamos botando. Então, depois que nós desenvolvemos esse modelo de recomendação de conteúdo, o nosso próximo passo foi desenvolver um teste AB, tá? Como o mestre Gardel explicou a teoria. E aí, como que nós aplicamos esse teste AB para esse modelo de recomendação? Nós começamos com o primeiro ponto, definir a pergunta de negócio a ser respondida. Qual foi a pergunta de negócio a ser respondida? Se eu mando um push com conteúdo, tá, que o meu algoritmo disse que o meu usuário tem uma alta probabilidade de consumir, isso vai melhorar o engajamento dos nossos usuários? Primeiro ponto, pergunta de negócio resolvida. Segundo ponto, como que eu vou mensurar isso? Qual é o meu critério de sucesso? Então, nós, com ciência de dados, junto com o time de produto, junto com o time de marketing, vamos definir uma métrica que é a quantidade de abertura do conteúdo. Definimos a pergunta de negócio, definimos a métrica que nós vamos mensurar. E aí, o próximo passo. Eu tenho que ter relevância estatística no meu teste. Se eu quero ter relevância estatística no meu teste,
Nós, aqui dentro de ciência de dados, temos uns algoritmos que eles vão nos ajudar a definir o sample size. O que é um sample size? O tamanho de amostra mínima que nós precisamos ter naquele teste para que a gente possa efetivamente ter uma significância estatística. Então, definimos o sample size, vamos para a penúltima parte do nosso processo de teste AB, que é definir grupo de controle e grupo experimento. Tá? E aí, para isso, a gente também leva em consideração o ajuste de hiperparâmetros. O que é hiperparâmetros? Eu quero, quando eu estou desenvolvendo o meu algoritmo de modelo de recomendação, eu vou trabalhar com, vamos supor, a confiança, tá? A confiança é um hiperparâmetro. Então, ou seja, só quero olhar as regras de associação, ou seja, o usuário do conteúdo A para o conteúdo B, que tenham acima de 80% de confiança. Ou eu só quero olhar um outro hiperparâmetro, então o meu tamanho de pessoas, meu volume de usuários fazendo aquela relação de conteúdo A para conteúdo B. Então, a gente tem a frequência, né, quantas vezes aquele consumo aconteceu, e a confiança como um hiperparâmetro. Então, a gente leva em conta esse ajuste de hiperparâmetro e a gente cria o nosso grupo controle e o nosso grupo experimento. E aí, para finalizar, depois que a gente tem efetivamente o nosso tamanho de amostra mínima e nós temos o nosso grupo controle, grupo experimento e o nosso algoritmo todo ajustado, né, como se fosse um parafuso que a gente vai apertando no carro, a gente faz o acompanhamento, que é a parte que a gente está aferindo os resultados. Então, nós quebramos esse teste entre usuários com 15 dias de consumo, usuário com 7 dias. Então, por isso que a gente diz ali que a gente realizou mais de um teste, para que a gente possa analisar em janelas diferentes como que é o consumo, para que a gente possa ter uma certeza ou não se esse algoritmo que nós criamos ele é válido ou não é. Tá? Aí, Nath, pode passar aí para mim, por favor? Ixi, travou, gente. E aí, qual foi o nosso principal ganho, né? Qual foi o nosso principal resultado com esse nosso algoritmo, com esse nosso teste AB? Ele, de forma até surpresa e muito feliz que a gente indica, que a gente teve 3 vezes mais consumos de conteúdo no nosso grupo experimento, ou seja, eu virei para o usuário e falei, poxa, já que você consumiu o conteúdo A, você não quer também consumir o conteúdo B? Então, esse grupo de pessoas que receberam uma notificação push que foi gerada pelo nosso algoritmo de recomendação de conteúdo, nós tivemos 3 vezes mais abertura no conteúdo do que um grupo controle, ou seja, um grupo de pessoas que nós mandamos push, mas que o nosso algoritmo de recomendação não estava por trás. Tá? Essa foi o nosso principal ganho aí de negócio, nós melhoramos o engajamento dos nossos usuários e estamos conversando com as áreas de produto, com as áreas de marketing, e efetivamente como que a gente consegue transformar isso numa feature. Beleza? E, obviamente, né, sempre quando a gente faz um teste, sempre quando nós fazemos um estudo, nós fazemos um teste AB, a gente tem que pensar naquela questão, ok, eu tenho um resultado, mas o que eu aprendi com isso? Tá? Quais foram as nossas lições aprendidas com esse modelo de recomendação de conteúdo? E esses são os pontos que até eu e o Mestre Gardel vamos falar aí agora. Bom, a primeira lição aprendida é que a cultura de experimentação é muito mais fácil de vender do que fazer. O que eu quero dizer com isso? A cultura de experimentação, ela, como o próprio nome diz, é cultural. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Então, não é as pessoas entendem a importância, gostam muito da ideia, porque a gente vê que dá muito certo. A gente tem vários exemplos de empresas que fazem isso, que conseguem muito resultado, mas eu tenho que mudar culturalmente a forma que eu ajo. Então, ela é uma coisa que a gente tem que ter uma resiliência de ficar, pelo menos no início, ficar martelando bastante, porque tem esse desafio, né? Que a gente tem que mudar um pouco todas as áreas, né? Mudar um pouco a maneira que pensa e que faz teste. E a outra lição aprendida em relação ao modelo em si é que a gente tinha uma crença, né? Que o usuário do aplicativo, do Whitebook, ele só ia ter interesse em ver um conteúdo na hora que ele estava na frente do paciente. E a gente viu que isso não é verdade. Às vezes, a gente mandava um push, uma recomendação 2, 3, até 7 dias depois que ele já tinha lido
um conteúdo similar, e ele mesmo assim tinha interesse em ler aquele conteúdo a mais que a gente estava enviando. Então, isso foi legal, que a gente quebrou uma crença na empresa. Exatamente. E aí, qual foi uma próxima lição aprendida que nós tivemos? Que a gente consegue melhorar o engajamento dos nossos usuários efetivamente só pelo ponto de partida, que é a interação que ele tem com o nosso app. Tá? Porque quanto mais ele usa os nossos serviços digitais, mais engajado ele fica e mais valor ele vê nas nossas soluções. Tá? E também, um outro ponto que foi interessante para a gente é que nós entendemos que quanto mais o nosso usuário consome conteúdo e mais informações eu tenho do comportamento dele, melhor o nosso modelo de recomendação ele fica. E aí o último ponto é, como da área de dados, né, a gente vai vendendo as pescas contra dados no argumento. Bom, gente, agora é testar mais, errar ou acertar, aprender e melhorar sempre, que esse é o nosso moto aqui, é a nossa missão aqui de sempre estar testando mais, errando, acertando, aprendendo e melhorando nesse ciclo. Então, temos vagas, o pessoal aí vai passar aí o link lá com as vagas que a gente tem, eu tinha 2 links aqui, mas principalmente agradecer vocês e agora ficar disponível aí para as perguntas que vocês tenham eventualmente. Tá bom, pessoal? Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links vão estar todos aqui na descrição. Até o próximo vídeo!